Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Rodrigo Orso aqui junto com o Arthur Rossi para trazer para vocês o que para mim, por enquanto, é o filme do ano. Para mim foi uma grata surpresa, fazia muito tempo que eu não gostava tanto assim de uma obra, me surpreendeu em vários aspectos, recheada de efeitos práticos, talvez por isso tenha dado tão certo. Na internet já circula uma série de imagens de bastidor e tudo mais, a gente vê o trabalho e o cuidado que foi feito para poder tornar isso o mais próximo do real possível. É claro que eu estou falando de A Substância, um novo terror estrelado pela Demi Moore, um filme que eu estava esperando, um filme que eu assisti grudado na cadeira, um filme que eu gostei muito, só que eu já aviso, é um filme um pouco gráfico, é um filme que pode chocar algumas pessoas, mas tudo que está ali não está gratuito. Então ele não te incomoda a ponto de te deixar desconfortável. Está tudo ali a favor da narrativa. Tudo que acontece é para explicar um processo, é para explicar alguma coisa, é para te colocar no contexto da personagem da Demi Moore. Pelo menos até onde eu entendi, eu não achei nada gratuito ali. Então até as cenas mais pesadas, mais fortes, eu não achei que estavam de graça e não tirou a minha imersão. Quer dizer, continuou me dando elementos para participar daquela história. Mas vamos começar, claro, ouvindo do Arthur o que ele achou de A Substância. É um filme que me surpreendeu muito. E eu achei ele bastante gráfico, mas eu achei ele bastante gráfico realmente com motivos. O próprio filme, ele mostra algumas cenas de uma maneira que faz com que você se sinta desconfortável. A intenção de muitos momentos no filme é causar desconforto. Também já aviso que é um filme que possui muitos elementos onde não é favorável para todo tipo de público, especialmente crianças. Não é um filme para criança assistir. E esse filme, ele é um filme essencialmente de terror, tem aquela pincelada, né, do gore que tem ali dentro, mas é feito de uma maneira, eu diria, praticamente perfeita. Como eles inserem, o momento que eles inserem e com a intenção que eles inserem, causa aquele choque, mas causa na medida que tem que causar. Não só esses elementos gráficos, como mostrar o corpo, mostrar as coisas, porque o que esse filme está falando, que vem a próxima, né, ponto que eu até gostaria de deixar bem claro, é que eu sempre falo que eu acho que, para mim, a melhor arte é aquela que passa uma mensagem, aquela que faz uma crítica, aquela que mostra, né, alguma coisa realmente de útil, não apenas contando uma história, sabe? Então é uma história com uma moral ali embutida que vai ser mais explícita ou menos explícita, dependendo do tipo de história, o que quiser contar. Mas esse filme em específico, ele toca num ponto que eu acho que é uma coisa muito perigosa. Isso já é de muito tempo atrás, obviamente, mas tem aparecido muito mais, as pessoas têm exposto muito mais isso, que é a toxicidade sobre a aparência da pessoa. Você tem que ser sempre... no caso, tá falando mais do universo feminino, né? Tem mais a parte masculina, mas é muito mais focado descaradamente na parte feminina, que é onde tem muito mais escancarado, muito mais exposto esse tipo de pressão que se existe, né? Então você sempre tem que ser bonita, você tem que sempre estar toda magra, toda num padrão específico, e muitas mulheres, conforme envelhecem, sempre nova. Isso é impossível. Você pode se cuidar e tudo mais, mas é natural envelhecer. Existe beleza no envelhecimento, inclusive ela mesma não reconheceu isso durante grande parte da sua vida e só foi perceber isso, né, durante o filme. Porque todo mundo sabe que ela é uma atriz bonita, ela estava representando uma pessoa bonita, mas ela visivelmente, dentro do filme, estava incomodada com a sua aparência. Então ela meio que compra, né, uma ideia de ficar sempre nova, sempre bonita, só que ela tem que seguir uma lista de regras, que, claro, desde o início, não é nenhum segredo, todo mundo sabe que vai dar problema, dá problema. E aí ela se torna, mesmo que ela se divide em duas, um corpo com a idade que ela tem normal e um corpo onde ela é muito nova. Diga-se de passagem, me lembrou muito uma atriz dos anos 80, a Jennifer Cornwell, se não me engano. Nossa, me lembrou demais. Eu falei assim, nossa, lembro demais ela. É verdade, E ela era um modelo de beleza para a época, então... Por aí nos filmes dos anos 80, 90, né? Sim, encaixou perfeito, assim, a narrativa com que o filme queria dizer, com um padrão especificado numa época que marcou muito, especialmente para quem
tá consumindo aquele tipo de filme, vai conhecer aquele padrão, porque não são pessoas muito novas. Então vão assistir e vão falar, pô, lembrei daquela atriz lá dos anos 80, dos anos 90, vai lembrar de um padrão. E durante esse filme todo, eles vão criticando muito a aparência, não necessariamente a aparência humana, mas a necessidade de se ter uma certa aparência para poder ter sucesso. E ao mesmo tempo, bom, aí também vem uma interpretação mais pessoal, não sei qual foi do Orso, não sei qual foi de vocês, mas eu interpretei também uma segunda crítica muito forte, onde existe uma pressão para que a mulher tenha que ser muito bonita, muito arrumada, inclusive, beleza, é uma coisa muito subjetiva, né? Muito bonita, assim, dentro de um padrão especificado pela indústria, onde todos os homens que estavam interagindo com ela, praticamente, né, todos, eram homens muito mais velhos, visivelmente velhos, com expressões marcadas, com uma idade muito aparente, enquanto que ela estava sendo dispensada porque fez 40 anos. E os homens, claramente, 50, 60, até mais. E, para mim, ficou uma crítica muito forte a esse tipo de atitude da indústria em si, né, do entretenimento, de ter que renovar, de ter que... Cara, eu achei uma obra completa, de verdade, muito visual, é previsível, mas ela te prende de uma maneira que você quer assistir. É uma obra que tem mais de 2 horas. Quando o filme acabou e eu fui ver, falei, caraca, cara, já passaram 2 horas. Eu, assim, não percebi. E foi, assim, muito natural assistir. Concordo com o Orso em ter dito que muito provavelmente é o filme de terror do ano, é um dos filmes do ano. Se não, vai ser o filme do ano, na minha opinião. De todos que eu assisti, foi um dos mais impactantes. E acho difícil o outro conseguir chegar nesse ponto. Parabéns realmente a quem escreveu a história, a quem filmou, a quem atuou, todos envolvidos. Não apenas em questão também só visual, mas a parte de áudio também tá sensacional, iluminação. Cara, eu achei fantástico esse filme. Me surpreendeu, assim, 1000%. E você, ô? Olha, eu também fiquei impactado, eu também fui surpreendido positivamente. Eu tinha visto o trailer, eu já sabia mais ou menos o que esperar. Demi Moore é Demi Moore, ela trabalhou no Ghost, toda sensível, toda delicada, toda frágil, era uma mulher fragilizada porque perdeu o grande amor da vida dela. Aí nós temos uma outra fase da Demi Moore, onde ela foi fazer striptease. Inclusive, nesse filme, ela se preocupou em rearranjar a parte de cima, ela colocou silicone porque precisava ter uma estética que na cabeça dela funcionaria legal, apesar de não estar precisando mexer. Aí acabou o filme, ela fez uma outra cirurgia, tirou o silicone de novo. Quer dizer, olha o tamanho da preocupação, não só dela, mas das mulheres no geral, com a estética corporal, com se enquadrar no padrão que se espera para aquele papel, ou para aquela pessoa, para aquela situação. Nesse ela está mais madura, ela continua muito bonita, ela continua extremamente talentosa, ela veio participar depois de um hiato, fazia um tempo que ela não dava as caras, um personagem totalmente diferente do que ela vinha fazendo. Eu acho que tem um pouco dela nessa personagem, por isso a gente consegue se preocupar tanto, a gente consegue entrar tanto na história. Ela tá realmente preocupada em ser mandada embora, em ser substituída, ela tá naquela luta, na busca pelo rejuvenescimento, pela beleza eterna, por se enquadrar nos padrões que se esperam que ela se enquadre. Hoje em dia isso já mudou, hoje em dia isso já está um pouco mais flexível, mas ainda tem muito dessa ditadura da beleza, tem muito do se você não é YZ, X vezes, você não é bonito, você não é agradável e aceitável, não só para a sociedade, mas para os nichos que você participa. Ah, não, todo mundo que anda comigo tem o cabelo verde. Pô, eu tenho que ter um cabelo verde, senão eu não vou ser aceito, senão eu não vou fazer parte da turma. Então, essa necessidade de fazer parte da turma e tal, já melhorou bastante, mas esses são pontos que ainda a gente tem que trabalhar e melhorar e continuar desconstruindo esses formatos e essas imposições, que às vezes é até velada, mas ainda existe, não dá para falar que é uma coisa que não existe. Aí oferecem para ela uma substância que ela vai recuperar a juventude. Como o Arthur disse,
tem uma série de regras e é claro que ela não segue, senão não teria o filme. É claro que ela se deixa seduzir por essa possibilidade de estar mais jovem por mais tempo ou permanecer mais jovem, esquecendo que foi passado para ela esse procedimento, falando que precisa existir o equilíbrio. Então, ela precisa existir nas duas versões em determinado espaço de tempo. Se isso se desequilibrar, consequências vão acontecer, consequências acontecem. E é muito interessante a gente ver ela perdendo esse controle, vendo as coisas acontecerem. É um filme forte, é um filme que você precisa ter estômago forte para assistir, porque ele é gráfico. Ele quer mostrar realmente que para você conseguir esse tipo de coisa, você precisa estar disposto a sacrificar ou passar por um processo que parece que não é nada sutil e nada tranquilo. Recomendo que todos assistam. Infelizmente está fora dos catálogos de streaming ainda, mas eu acho que até o final do ano ele entra. Não percam A Substância com a Demi Moore. Para mim, filme do ano por enquanto, filme de terror do ano. Tem ainda alguns bons para sair agora, tem algumas coisas interessantes até o final do ano marcadas para ser lançadas, mas para mim terror vai ser difícil bater A Substância. Arthur, mais alguma coisa que eu deixei de comentar que você queira complementar? Não. Então, pessoal, nada contra aquele creminho depois do banho, nada contra protetor solar. Então é o mínimo de cuidado para fazer a manutenção. Não vão para os extremos que esse filme mostra que deu ruim. É nóis. Valeu. Valeu.